Fala moçadinha, tudo bem? Tudo em paz? Sejam bem-vindos aí de volta ao canal. Eu sou o professor Hernani e nessa videoaula eu queria trazer para vocês algumas características muito importantes da função do primeiro grau. Características que vocês vão utilizar lá na frente na resolução de exercícios para que possam agilizar, isso tudo possa agilizar o processo para você e também facilitar a análise de alguns enunciados. Bom, galera, espero que vocês gostem, acompanhem tudo isso. Vamos junto aí. Bom, moçadinha, se liga aí, ó. A primeira informação importante é essa. Nós já sabemos, tem lá a nossa função do primeiro grau, y igual a x mais b. Sempre essa função vai fornecer para a gente, no plano cartesiano xy, uma reta que sempre vai cruzar em algum ponto o eixo y e o eixo x. Quando ela cruza o eixo y, você já sabe que esse valor é o valor de b, do coeficiente linear sempre. Então, olhou na função, tá lá 4, 7, menos 3, é exatamente nesse valor que ela vai cortar o eixo y sempre. Perfeito. Sabe também que a inclinação que ela possui em relação ao eixo x é chamada de coeficiente angular, representado pelo valor do coeficiente A para a gente aí. Esse coeficiente A, ele pode ser medido da seguinte maneira. Eu posso medir, né, o ângulo alfa da reta e o eixo x. Lembrando, sempre sai do eixo x e vai para a reta. A gente mede ângulos aqui positivos no sentido anti-horário, tá? E aí esse ângulo aqui, eu posso pegar essa linha horizontal e deslocar lá para o coeficiente linear, por exemplo, para facilitar a construção desse triângulo, onde aparece um ângulo alfa, cuja tangente dele vai ter o mesmo valor que o coeficiente angular A, e aí eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Posso calcular pela tangente do alfa. Tá? Esse resultado sempre vai me fornecer o coeficiente angular. Ou também posso pensar nessa letrinha delta aqui como variação. Você já estudou isso na física? Variação de tempo, variação de velocidade, variação de espaço. É delta V, delta S, delta T. Aqui eu estou chamando de delta Y, para ter uma variação no Y. A variação nada mais é do que essa medida. Tá? A variação do x também está aqui. Então, se eu fizer delta Y sobre delta x, eu tenho o valor do meu coeficiente angular. Saiu de um valor do y, foi para outro. Variou o valor. Tá? A mesma coisa aconteceu no x. Legal. Se essa inclinação tiver, o alfa aqui tiver entre 0 e 90 graus, você sabe que o A vai ser positivo. Quando a reta é crescente. Se a reta for decrescente, o alfa é maior do que 90. Está entre 90 e 180. Quando isso acontece, a gente joga o sinal negativo lá no A. Vocês vão entender isso quando estiver estudando trigonometria no ensino médio. Beleza. Agora, eu disse também que ela vai cruzar sempre o plano cartesiano, no plano cartesiano, os eixos x e y. Quando ela cruza o eixo x, esse valor é chamado de raiz da função. Raiz ou zero da função. Então, atenção, a raiz ou zero da função é o valor de x sempre que ele esteja associado ao y igual a zero, ou f de x igual a zero. Então, fez a imagem, encontrou uma imagem zero, aquele valor do x é raiz sempre. Vai cortar o eixo naquele ponto. Simples provar isso. Joga o zero aqui no f de x, ó, na nossa imagem. E eu quero calcular o x associado a essa imagem. Legal, passo o b para lá, menos b, passo o a dividindo. X é menos b sobre a. Tá certo, moçada? Então, raiz ou zero da função é o valor dx que possui como imagem o y igual a zero. Ou, de maneira mais prática, é onde a nossa reta vai cortar o eixo x. Informação interessante, nova aí pra gente. Vamos para a segunda, ó. Vamos entender agora, vamos conhecer o que é a função linear. A função linear nada mais é do que um caso particular da função afim, da função do primeiro grau. Tenho aqui uma função, f de x igual a x mais b. Você já sabe que se a é maior que zero, a reta é crescente. À medida que o x aumenta, o y também. Então está lá a classificação. Se o a é igual a zero, some esse termo em x, fica f de x igual a b. E aí eu caio na função constante. A função constante é aquela reta paralela ao eixo x. Então, se ela está paralela ao eixo x aqui acima dele, é porque o b é maior que zero.
Se o B for igual a zero, ela está sobre o eixo X. Se o B for menor que zero, ela está abaixo, sempre paralela ao eixo X. E se o A for menor que zero, o coeficiente linear, o coeficiente angular for menor que zero, a nossa inclinação é maior do que 90, o nosso ângulo A aqui, e aí, à medida que eu aumento o X, o Y diminui, a função é classificada como decrescente. Ótimo. Analisamos todos os valores possíveis de A, mas e se o B for igual a zero? Quando eu faço B igual a zero na função, eu fico com f de x igual a x. Essa estrutura a matemática chama de função linear. Perfeito. F de x igual a x, percebam que o B é igual a zero. Se o B é igual a zero, o coeficiente linear é igual a zero, a minha reta tem que cortar no valor de y igual a zero. Legal, vamos procurar a raiz. Põe zero na imagem aqui na função. Passo A dividindo. Zero dividido por A, por qualquer valor, é zero. Né? Então o x fica igual a zero, logo a raiz também é zero. Então a conclusão que eu chego é que a função linear tem como gráfico uma reta que sempre vai passar pela origem. Sempre. É uma reta porque não deixa de ser uma função do primeiro grau, está lá x elevado a 1. E sempre passa pela origem. Esse gráfico ele sempre é utilizado para representar grandezas que são diretamente proporcionais, né? Então pensa na imagem diretamente proporcional ao elemento do domínio. Por exemplo, se eu tiver f de x igual a 2x, então o valor de x tem a imagem que é o dobro do que ele. Põe 1 aqui, 1 vezes 2, 2 para a imagem. Então a imagem é o dobro do valor de x e assim vai. Se eu tiver f de x igual a 3x, cada valor do domínio tem como imagem um valor que é o triplo dele. E isso você vai perceber que à medida que o valor de A aumenta ou diminui, essa inclinação ela se altera. Mas a função sempre passa, função linear, sempre passa pela origem do plano cartesiano. Certo, moçadinha? Informações extremamente importantes para exercícios que virão aí para frente, para que a gente possa trabalhar com outras funções também, misturadas aí em outros conceitos, usando essas características, interpretando tudo isso, porque o grande objetivo disso tudo é conseguir interpretar e tirar dos gráficos as informações que eles trazem para a gente. Tá certo, moçada? Então espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo isso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!